Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal GT Clube BR, às margens da nossa querida BR-232, agora aqui a bordo do Hyundai Creta, na versão Platinum, a versão 1.0 turbo de 120 cavalos com injeção direta. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse carro, enquanto a gente faz um breve teste dinâmico aqui para a gente ver como é que ele se comporta em relação à suspensão, em relação a um pouquinho de consumo. E aí a gente vai trocando aquela ideia bacana. Deixa eu colocar aqui o cinto, vamos lá. Freio de estacionamento eletrônico, a gente pode sair simplesmente acelerando o carro. Pontos de praticidade, né? O carro tem chave presencial, freio de estacionamento eletrônico, aí você tem os botões nas portas, tanto o motorista quanto aqui do carona. Você jogou a chave no bolso, acessa o carro. Antes de mais nada, eu vou zerar aqui nossos parâmetros de consumo, para a gente começar a fazer um pouquinho de nada aqui de média. Isso aqui não é um teste de consumo completo, viu pessoal? Só para deixar bem claro, às vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo um teste completo de consumo e não é o caso aqui. É só um breve teste de consumo, enquanto a gente está fazendo um bate-papo aqui, comentando um pouquinho sobre a dinâmica aqui nesse trecho breve que a gente vai rodar aqui agora. Já zerei as médias, vamos acessar aqui a estrada. Primeiro a gente já vai dar a acelerada, teste bem isento, a gente não vai ficar forçando o carro a ser extremamente econômico. Vai transitar aqui dentro de uma certa realidade, né? Claro que o cenário vai mudar conforme você usa, conforme o seu relevo, a cidade que você mora, o horário que você circula e uma série de outras coisas. A sua maneira de dirigir vai alterar esse cenário com toda certeza. Mas aqui só para a gente ter uma ideia, um parâmetro. Lembrando que eu estou usando aqui, né? Acho que eu ainda não falei, mas eu estou usando o etanol como combustível nesse momento. Esse carro tem os mesmos números de potência, tanto no etanol quanto na gasolina. São 120 cavalos de potência e 17,5 kg de torque. Ele consegue um 0 a 100 aí em 11,5 segundos aproximadamente. Essa suspensão aqui ela trabalha de uma forma um pouco mais firme, mas ela não chega a ser uma suspensão dura o suficiente para deixar esse carro desagradável de usar. Pelo contrário, ela tem sim uma faixa aí de tolerância para alguns remendos e imperfeições de asfalto, mas ela se mantém com uma proposta de uma suspensão sim mais rígida. Isso para quem prioriza aquela dirigibilidade onde você sente mais o carro, essa é uma suspensão que atende mais a sua expectativa. E tudo isso trabalhando aliado ao controle de estabilidade de tração do carro, tem um resultado muito bacana, muito satisfatório, que eu vou mostrar, compartilhar um pouquinho aqui com vocês daqui a pouquinho, quando a gente for fazer ali o retorno. Estou ultrapassando aqui o MOB, ele já aciona aqui no painel, ó, uma câmera que está nesse retrovisor. Esse carro tem um sistema 360 graus, ó, lá à direita a mesma coisa. Quando eu vou voltar aqui para minha faixa, ele aciona a câmera da direita, que está ali no retrovisor, para redução do meu ponto cego. Esse carro tem 4 câmeras, é o sistema 360 graus, que é bem completo. Inclusive eu posso acionar aqui através de um botão aqui no meu console. Aí você já está vendo a câmera frontal, está ali na grade. Você também pode escolher ver a câmera traseira, assim como também a visão satélite ou a visão de drone, que ele coloca em perspectiva aqui as imagens, formando esse visual aqui como se o carro estivesse sendo visto de cima. Isso é muito legal para você fazer as suas manobras, para você evitar aquele raladinho no estacionamento, para te oferecer mais segurança. Muito legal aqui, você já encontra na versão Platinum, inclusive aqui numa tela muito bacana, bem horizontalizado, que permite você ter essa divisão aqui de forma bacana, sem reduzir muito a tua visualização. Então consegue dividir entre duas perspectivas aqui a visualização da câmera de ré das câmeras de estacionamento, né? Assim como também outras funções como o GPS nativo que esse carro tem, com avisos de radares de velocidade, ele dá um alerta sonoro e também visual, sempre indicando a velocidade correta que você pode transitar. Itens aí bem úteis para o seu dia a dia, tanto na cidade quanto na estrada. Essa tela horizontalizada que eu falei, ela tem 10,25 polegadas, então realmente é uma tela bem ampla, bem interessante. E aqui no cluster central, na parte aqui de dirigibilidade, nós também temos uma outra tela digital de 7 polegadas, mas nem tudo aqui é digital. Para quem é afeito aí aos analógicos, você ainda tem o conta-giros, monitoramento de temperatura e do nível do tanque de combustível em ponteiros analógicos aqui nas laterais da tela. Aqui na parte central da tela você tem uma simulação do velocímetro em analógico, mas é digital, obviamente, e também a opção de você deixar o velocímetro digital aqui na parte central, que eu particularmente acho muito bacana. Seria a que eu mais utilizaria aqui no caso do Creta, porque eu já me acostumei com essa precisão do digital.
mas você também pode deixar, é claro, em várias outras configurações de tela aqui, como por exemplo o monitoramento aqui do nosso trajeto, do nosso consumo. Falando nisso, vamos atualizar um pouquinho para vocês aqui do consumo. Aqui eu já estou conseguindo fazer 10,7 km com litro de etanol. Estou até um pouco mais baixo aqui a velocidade, vamos subir aqui para o 80, que eu quero manter sempre ali por volta dos 80 km por hora, que é a velocidade média aí que o brasileiro costuma viajar. A distância percorrida até agora aqui, 7,7 km, eu estou aqui na leve descida nesse momento. Falando agora um pouquinho da motorização desse carro, motor 1.0 turbo de 3 cilindros, injeção direta. Esse motor é flex também e ele vem lá do HB20, mas a calibração aqui é bem favorável. É um motor que divide muita opinião em relação a esse carro, apesar de concorrer numa categoria mais compacta de SUVs, pelo seu visual passa a ser um carro maior, passa a ser um carro mais pesado. Esse carro tem 1.270 kg, apesar desse motor ser herdado lá do HB20, a estratégia adotada pela Hyundai aqui na calibração de torque foi muito bem acertada. Esse motor não vai ser aquele motor de deslocamento muito forte, realmente, claro, mas ele também não vai ser aquele motor que vai te deixar com a sensação de não conseguir deslocar com segurança. Por quê? Ele tem uma entrega de torque bacana ali, por volta dos 1.500 giros. E isso te entrega mais mobilidade, principalmente você que roda na cidade, vai sair de semáforo, quer um pouquinho mais de rotação, ele consegue te entregar. O som do motor invade um pouco mais a cabine nesse momento, mas você consegue ter essa segurança a mais. Vou parar um pouquinho o comentário aqui, só pra gente fazer esse retorno e vocês verem aqui, ó. Olha como o controle de estabilidade e tração segurou o carro num absurdo, né, do extremo que eu levei aqui para a gente poder sentir a atuação dele. Então, perceba que realmente segurou. Então, estou voltando aqui já peguei o retorno. Passando aqui agora por esses remendos, a câmera já vai dar aquela balançada para você sentir a proporção, que essa firmeza que eu falei, ela não é extrema, ela consegue sim filtrar até certo ponto aí essas imperfeições, de modo que te proporciona uma experiência bacana nesse carro, que mescla aí a segurança de rodar com o conforto, né? Mas aí, voltando a falar sobre a questão do motor, então é um motor que tem uma entrega bacana de torque ali na casa dos 1.500 giros. A turbina entra na hora certa para poder te empurrar ali em uma baixa rotação, e isso te transmite uma sensação de maior controle do carro em relação à aceleração e dá mais segurança. Então, apesar de não ser um motor muito forte para esse carro, você dificilmente vai ter aquela sensação de ficar se arrastando por conta dessa estratégia. São 120 cavalos de potência, 17,5 kg de torque, tanto na gasolina quanto no etanol, são os mesmos números. Outra coisa que eu acho muito legal nesse carro, que me chama a atenção, que agrada, é o refino, é o que passa de refino aqui dentro da cabine, tanto em relação à parte visual, quanto em relação à parte funcional, que realmente te oferece conforto. Como por exemplo aqui, você tem a ventilação no banco do motorista. Tem um botão aqui no console central, onde eu consigo ter a ventilação desse banco. Então, naquele dia mais quente que você não quer sofrer aí com o sol batendo aqui no nosso couro sintético, é só apertar o botão, tem 3 níveis de regulagem e você pode ventilar o banco. Então são itens assim para essa categoria que eu diria incomuns de se ver, né? Outra coisa bacana, carregamento por indução. Colocou o smartphone ali, já está carregando. Você tem aqui na multimídia a conectividade do Android Auto e Apple CarPlay através do cabo. Tem o freio de estacionamento eletrônico, o sistema Auto Hold, que segura o carro para você, parou no sinal, não precisa ficar segurando o freio, pode soltar lá o freio, o carro fica parado para você, né? Olha, ele até avisou aqui para mim do radar, 60 km, ele dá um alerta assim bem discreto. Legal, né, pessoal? Acho uma coisa bacana aqui para segurança. Em relação aos radares, 2 portas USB, conectividade, 12 volts. Aqui na parte central, o volante, eu achei muito legal esse volante, inclusive. Ele tem a base achatada, tem esses apliques acetinados, um cromo acetinado muito bacana, muito bonito aqui. E esse desenho também, para mim, na minha opinião, é bonito e é ergonômico. Tem uma boa empunhadura aqui nesse volante. Pedal shifts, você pode fazer aí a troca sequencial do câmbio, que é automático de 6 velocidades, não é um CVT. É realmente um câmbio automático com um conversor de torque de 6 velocidades. Você tem a troca sequencial, que pode ser feita através da alavanca e também através das pedal shifts. Aliás, ficou bem bonito aqui também, combinando com esse volante. Vamos atualizar um pouquinho de média de consumo? Vamos lá, já rodei aqui 16,6 km e o nosso teste aqui, a nossa média de consumo está em 12,3 km com litro de etanol. Estou subindo, estou descendo toda hora, então
vamos aí considerar esse cenário. Se você já conhece aqui essa estrada, se você vive por aqui, sabe exatamente qual é o contexto. Se você está em outra região, considere esse cenário aí de subidas e descidas. Agora eu estou voltando, então é isso aí, 12,3 km com litro de etanol. É um carro que, em relação à versão anterior, ele está mais econômico. O downsize aqui nesse quesito fez bem. A estratégia que eu já comentei com vocês faz com que o carro seja agradável de dirigir, mas é claro que você tem que gerenciar expectativas em relação à potência. Se você realmente precisa de mais potência, vai para a versão 2.0 Ultimate, que além de ter um motor 2.0, você tem outros itens a mais, né? A versão acima dessa aqui, que seria a Ultimate, ela tem motorização 2.0 e também tem alguns itens a mais de segurança, né? Essa aqui também tem, mas a Ultimate vai mais além. Lá você encontra, por exemplo, o assistente de correção e permanência em faixa, a frenagem de emergência. Mas aqui na Platinum a gente também tem bons itens de segurança, como por exemplo 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina, controle de estabilidade e tração e as 4 câmeras de ré, formando aí o sistema 360 graus. Destaque nesse carro, na minha opinião, segurança, conectividade e mordomias, né? Como eu falei para vocês aí em relação ao banco. A parte visual que me chama a atenção aqui, apesar dele ter um acabamento em plástico rígido, mas acho que foi um dos carros que eu mais vi qualidade em seus acabamentos plásticos, ao ponto de me deixar na dúvida antes de tocar se ali realmente era plástico ou se tratava de um couro emborrachado, como por exemplo aqui no painel, que você tem uma combinação, uma composição de cores muito sóbria, muito sofisticada e interessante, que você encontra por aqui. Essa parte central, que pode estar parecendo branca aí, é porque tem a proteção plástica aqui do carro 0 km, mas isso aqui é um preto brilhante, tá pessoal? Ar-condicionado digital automático de uma zona. Vou entrar aqui agora, ó, pra gente ver um pouquinho aqui, ó, acessando aqui, lá, curva e subida, suave, tranquila, a curva tá aberta. Apertei o pé aqui, o carro conseguiu subir numa boa, a curva vai fechando, ó, pegando velocidade na curva tranquilo, certo? Sem sufoco, sem sufoco. Então assim, você tem sim uma resposta bacana para algumas demandas, mas você tem que entender a proposta do carro também, por ser um 1.0 turbo de 3 cilindros que tem uma prioridade muito grande aqui em relação à autonomia de consumo. Estou usando etanol, 22,4 km rodados, e a gente tem 13,2 km com 1 litro de etanol. Isso contando com essa subidinha, com essa acelerada que eu dei, com tudo isso. Chegar ali na frente agora, eu vou fazer um teste um pouquinho mais de curva para vocês verem comigo como é o comportamento. Já fiz anteriormente e achei muito bacana a calibração tanto da suspensão quanto dos controles eletrônicos aqui nesse carro. Vou entrar um pouquinho forte aqui, ó, descida, ó, tranquilo, hein, pra cá, tranquilo também, ó, olha aí, aqui, ó, tô até provocando aqui um pouquinho mais o carro para ele ter que corrigir um eventual erro, tá? Então olha só como que se comporta de uma forma muito bacana aqui, ó, aceleração, curva para lá, o carro corrige muito bem. Então é isso, pessoal. Sempre faço teste com esses controles ligados, que é assim que a maioria da população vai usar com sua família a bordo dentro do carro. A prioridade sempre vai ser o quesito de segurança. Aqui já vai em 23,6 km rodados e 12,9 km, quase 13 km com litro de etanol. A mesma potência e o mesmo torque nos dois combustíveis, como eu falei para vocês. Comportamento aqui, ó, vou parar o carro aqui na rampa agora, vamos parar um pouquinho aqui. Auto Road já segurou o carro, vou acelerar. Ele até quer distracionar e o controle vai lá e corrige. Então você vê que o deslocamento, a arrancada, sim dá para você fazer com dignidade, tá pessoal? Não vai ser uma potência gigante, de acordo com a proposta do próprio carro, mas você tem sim, com certeza, dignidade nos seus deslocamentos. E aí pessoal, gostaram desse teste? Foi um breve teste aqui, 23 km, mas foi mais para poder passar para vocês aí essa visão
de como é que se comporta aí o novo Hyundai Creta nessa versão aqui Platinum, bem interessante aí em relação aos seus equipamentos. Se você gostou desse carro, é aqui da região, vai lá na Hyundai Pátio, lá em Piedade, onde eu peguei essa unidade aqui, conheça, conversa com o pessoal que tem um atendimento muito bacana e eles vão te direcionar para o modelo, a configuração que mais vai te atender. E fica aqui também o meu agradecimento a toda a equipe da Hyundai Pátio que nos cedeu essa unidade para a gente poder ter essa experiência e também compartilhar aqui com vocês. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá mais do que convidado a se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo com conteúdo automotivo, você vai ser avisado, tá bom? É isso aí, pessoal, valeu, abraço!